Irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para meditar na palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Leremos apenas o versículo 18, mas vamos meditar do 14 até o 23 nesse capítulo 16. Mas o versículo 18 diz assim: Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belenita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos enfrentando essa pandemia, esse período de grande adversidade. Nós temos presenciado o mal em todo o mundo. Essa pandemia é um mal que assola toda a humanidade. Mas além desse mal, é certo que existem outros males que temos que enfrentar na própria vida. Enfermidade, problemas sociais, problemas familiares, problemas econômicos e muito mais problemas espirituais. Mas como é que nós vamos mandar esse mal embora? Como é que você vai mandar o seu mal embora? Esse é o tema da nossa meditação hoje. Ele mandou o mal embora. Ele mandou o mal embora. Quem é que mandou o mal embora? Davi. Davi foi o homem que mandou o mal embora. Que mal ele mandou? Esse texto da palavra de Deus que nós lemos é parte da narrativa em que o rei Saul, ele era constantemente atormentado pelo demônio, ele era constantemente atormentado por um mal que o deixava totalmente perturbado. E então, para solucionar esse problema, ele, juntamente com os seus conselheiros ou com a sua corte, eles decidiram buscar alguém que era capaz de mandar esse mal embora. Procuraram todo o reino, até que um dos seus auxiliares, um dos seus moços, disse o seguinte: Eu conheço um rapaz, ele é filho de Jessé, e ele sabe tocar muito bem, e ele tem várias qualidades. Qualidades estas enumeradas nesse texto da palavra do Senhor. Por isso, nós podemos ver que Davi conseguiu mandar o mal que atormentava Saul embora, por causa dessas características. E também você pode mandar o seu mal embora. Eu não sei que mal está assolando a sua vida, eu não sei o que está te perturbando, mas eu sei de uma coisa: seja qual for o mal que está te perturbando, você pode mandar o seu mal embora. Diz a palavra de Deus que, em primeiro lugar, Davi era um homem que sabia tocar muito bem. Ele tinha uma harpa e, através dessa harpa, ele louvava ao Senhor. Ele também que escreveu vários salmos, e os salmos eram cânticos de louvores, que até hoje são meios para nós louvarmos ao Senhor. Ele tocava muito bem. Essa foi a primeira característica enumerada aqui no livro dos Reis. Se você quer que o seu mal vá embora, é necessário que você saiba louvar a Deus. Por que Davi tocava muito bem? Porque ele louvava o Senhor. Davi era um adorador fiel. Davi estava sempre louvando ao Senhor, e ao tocar a sua harpa, ele tocava no coração do Senhor. E quando ele tocou a sua harpa, nós podemos observar que o mal foi embora na vida de Saul. Saul era atormentado por aquele demônio, era atormentado por aquele espírito maligno, mas quando Davi tocava aquela harpa, o mal ia embora. Tem um ditado até que diz o seguinte: quem canta os males espanta. Mas eu gostaria de dizer a você que aquele que louva o Senhor,
ele manda o mal embora, porque o demônio, o inimigo das nossas almas, o ladrão que vem para matar, roubar, destruir, ele não suporta alguém louvando a Deus. Nós vemos que quando Josafá, um grande rei de Israel, ele partiu para uma batalha contra os seus inimigos, diz a palavra de Deus que ele mandou o povo todos se reunir na casa do Senhor para louvar a Deus. E diz a palavra de Deus, enquanto o povo louvava a Deus, os exércitos inimigos foram desbaratados e Josafá venceu aquela batalha. E da mesma forma, você pode mandar o seu mal embora a partir do momento em que você aprender a louvar o Senhor. Não sei se você canta bem ou canta mal como eu, mas não importa. Não sei se você toca um instrumento ou não toca, mas o mais importante não é se você tem ou não o dom de tocar ou de cantar. O mais importante é que você seja um adorador fiel e louve ao Senhor através das suas orações ou cânticos ou de outra forma, adorando ao Senhor com o seu próprio testemunho, a sua própria vida. A Bíblia fala que nós devemos dar graças por todas as coisas, devemos estar sempre louvando ao Senhor. Não importa a situação que você está atravessando, antes de ver o seu problema resolvido, aprenda a louvar a Deus, porque a própria palavra de Deus diz que nós devemos dar graça por todas as coisas. Então, se você quer que o seu mal vá embora, aprenda a louvar ao Senhor e adorar esse Deus magnífico, porque assim como Davi libertou o mal que perturbava Saul, você também pode se libertar desse mal. Nós podemos observar ainda outra característica na vida de Davi. Além de saber tocar bem, nós podemos ver que ele também era um homem forte. Ele era um homem forte, Davi era forte. A própria palavra de Deus vai mostrar, se nós quisermos ser vencedores, se nós quisermos mandar o mal embora, nós temos que ser fortes. Não foi o que Deus falou para Josué? Josué, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque eu sou contigo, não te deixarei, não te desampararei. É isso que Deus disse para Josué. Josué, seja forte. Nós podemos ver que o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar também, porque eu aprendi a viver contente em toda ou qualquer situação, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Então você tem que ser forte. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, é o que diz lá no livro de Neemias. Então seja forte. A Bíblia fala, seja forte, não desfaleça a sua mão, porque a tua obra terá recompensa. Se você quer que o seu mal vá embora, se você quer mandar para bem longe o seu mal, então seja forte e se revista com a força do Senhor. Davi era forte por quê? Porque ele era grande, porque ele fazia academia, porque ele tomava anabolizante? Não, Davi era forte porque o Senhor lhe revestiu de forças para ele enfrentar o mal e vencer o mal. Outra característica na vida de Davi que nós podemos enumerar aqui é que ele era também um homem valente. Não basta ser forte, você tem que ser valente, você tem que ser o quê? Corajoso. Não foi o que Deus disse para Josué? Ser corajoso, ser forte e corajoso. Além da força de Deus, nós temos que ter coragem. E eu vou me recordar novamente do rei Josafá. Diz a palavra de Deus que aquele rei que venceu os inimigos, quando o povo louvou o Senhor, ele também, diz a palavra de Deus que no início do seu reinado, ele se tornou ousado em servir ao Senhor. Há um hino que fala que Deus nos deu unção de ousadia, unção de poder, unção de louvor, porque o Espírito de Deus está sobre nós e nos revestiu, nos deu força para nós vencermos as batalhas. Por isso você não pode ser covarde, porque não nos foi dado o espírito de covardia, mas espírito de poder, amor e moderação. Seja forte e seja também valente, não seja covarde, porque dos tímidos pertence ao inferno.
os tímidos não herdarão o reino dos céus, mas os corajosos e valentes vão estar com Deus. Se você quer vencer o mal, seja também corajoso, não tenha medo, não fique espantado com o mal que tem assolado a humanidade, mas seja corajoso. Outra coisa que nós podemos observar na vida de Davi, outra característica aqui importante, ele era um homem de guerra, ele era um guerreiro, ele era, além de forte e valente, ele era um homem dado à guerra. Ele estava sempre em comunhão com Deus e Deus o fortalecia para que ele pudesse ter vitórias. Quem sabe da história de Davi sabe que ele era um homem de guerra, e diz a palavra de Deus que antes dele enfrentar e derrotar o gigante, ele já era um humilde pastor do seu pai, ou das ovelhas do seu pai Jessé, e ele lá no deserto ele enfrentou uma cobra, enfrentou um urso, enfrentou um leão e derrotou esses animais que ameaçavam o rebanho do seu pai. E depois nós podemos observar que mesmo ainda bem jovem, um adolescente ainda, ele se dispôs a enfrentar e a derrotar o gigante Golias. E foi isso que ele fez, com 5 pedrinhas, ele vai e derruba aquele gigante, ele mata o gigante, porque ele era um homem de guerra, era um guerreiro. E é assim que você tem que proceder na batalha. Nós devemos combater o bom combate como bons soldados de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, falando de Timóteo, vai dizer: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nós somos soldados do general dos exércitos, do Jeová Tsebaote. Então você tem que enfrentar e vencer, porque aqueles que mandam o mal embora são aqueles que estão dispostos a lutar. Não existe vitória sem luta. Às vezes você fica reclamando: o vírus vai tomar conta, a economia está se desfacelando, tem isso, tem aquilo. Irmão, não se acovarde, mas saia à luta. A Bíblia fala: tudo que vier na tua mão, faça segundo a tua força. Então, se você quer derrotar o mal, se você quer vencer os seus desafios, então você tem que ser um guerreiro ou uma guerreira na presença de Deus. Outra característica que nós vamos observar na vida de Davi. Davi era sisudo em palavras. No original aqui, sisudo pode ser traduzido também por sério, por um homem de palavras boas, um homem de palavras retas, um homem de palavras firmes. E Davi era assim. Davi, além de um caráter irrepreensível na presença de Deus, porque ele era um homem segundo o coração do Senhor, ele também era um homem que sabia lidar com as palavras. É só você observar os salmos, a grande maioria dos salmos, que são lindos, magníficos e tocam o nosso coração, nos livrando da depressão, da angústia e dos medos. Eles foram escritos por Davi em circunstâncias diferentes, mas muitas circunstâncias de adversidades. Quantas vezes ele fala: Senhor, tem sido muito grande o número dos meus adversários, mas ele vai falar que em Deus ele descansava e Deus era a sua força, por isso ele não tinha medo de nada. Então Davi era um homem sisudo em palavras, era um homem que tinha boas palavras. E aí a gente lembra do Salmo 45, quando ele fala assim: de boas palavras transborda o meu coração. Por quê? Porque a boca fala o que está cheio do coração. E às vezes, diante das circunstâncias, diante do mal, diante das adversidades, a nossa tendência é só murmurar, chorar, reclamar. Não reclame, não choramingue, mas saia à luta, e que o teu coração possa estar cheio de palavras boas. Quais são as palavras boas? Salmo 119 fala assim: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se você estiver cheio da palavra de Deus, se o teu coração estiver cheio da palavra de Deus, você vai ter boas palavras, palavras temperadas com sal, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses. Então, seja uma pessoa de boas palavras, tenha boas palavras no coração e fale boas palavras aos seus amigos, às pessoas que estão diante de você, palavras de Deus, porque a palavra de Deus é a melhor de todas as palavras. Afinal de contas, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Outra característica
da vida de Davi, ele era de boa aparência. Quando a palavra de Deus diz que ele era de boa aparência, não significa apenas que ele era bonitinho, não significa que ele fez 1 milhão de operações plásticas, era um indivíduo malhado, era um top model. Não. Boa aparência aqui é a beleza espiritual. Davi, ele até diz a palavra de Deus que ele tinha ali a sua beleza, era um homem ruivo e tal, né? Mas o mais importante não era a sua aparência física, era a sua beleza interior, era a sua comunhão com Deus. Se você quer expulsar o mal da tua vida, se você quer mandar o mal embora, seja uma pessoa de boa aparência. Como? Fazendo 1 milhão de operações plásticas? Não. Vivendo uma vida reta diante de Deus. Afinal de contas, o homem é belo. Quando digo homem, digo todo ser humano, homem e mulher. Por quê? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. No seu caráter, na sua bondade, na sua retidão. Era assim que era Davi. Davi quer dizer amado. Davi era um homem segundo o coração do Senhor. Por quê? Porque ele dava bom testemunho, porque ele tinha um coração puro, ele tinha um espírito inabalável, ele andava na presença de Deus. E é isso que vai te dar vitória. O que torna o homem inabalável? Quando ele diz no Salmo 51, o próprio Davi: Senhor, me dê um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. E diz também: não retires de mim o teu Espírito Santo, mas restitui-me a alegria da tua salvação. Nada pode abalar um coração sincero, nada pode deter um coração puro diante de Deus. Então, se você quer vencer o mal, vença o mal com o bem. A própria palavra de Deus diz: não pague mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Nada pode deter o bem, nem mesmo o mal. Nada pode derrotar um servo de Deus que faz a vontade do Senhor em todas as coisas, nem mesmo o maligno. Por isso, que você seja uma pessoa de bom caráter e ninguém será mais lindo que você. E finalmente nós podemos observar que a última característica de Davi, e a principal: e o Senhor é com ele. É o que diz a última parte do versículo que nós lemos. O Senhor era com Davi. Deus nunca deixou Davi, nunca desamparou Davi. Deus estava sempre com Davi. O que tornava Davi irrepreensível, o que tornava Davi mais que vencedor, o que tornava Davi um homem tão corajoso, um homem tão forte, um homem tão valente, um homem que ainda jovem chegava na presença do rei Saul, que estava todo atormentado pelo demônio, tocava sua harpa e o mal ia embora. O que tornava ele um homem diferente, uma pessoa totalmente vencedora? Era a presença de Deus na vida dele. E Deus faz toda a diferença. Você acha que um rapaz, ainda bem jovem, somente tocando uma harpa, ia derrotar um espírito maligno que atormentava um rei? Como ele conseguiu isso? Porque Deus estava com ele. Como é que um jovenzinho que pastoreava as ovelhas do seu pai pôde derrotar um leão, pôde derrotar um urso lá no deserto? Porque o Senhor era com ele. Por que esse rapaz tão franzino, somente com algumas pedrinhas e a sua funda, pôde derrubar um gigante de quase 3 metros de altura? Porque o Senhor era com ele. Como é que ele derrotou tantos inimigos? Porque o Senhor era com ele. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Deus age, quem pode impedir? O que vai fazer com que você possa vencer o mal? O que vai te dar vitória sobre o maligno? O que vai fazer você mandar o seu mal embora? Que o Senhor seja com você, que Deus esteja do teu lado. Porque se Deus está do nosso lado, o homem não pode fazer mal nenhum contra nós. Porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, na hora da tribulação.
concluindo, meu amado irmão, minha amada irmã, você quer mandar o mal embora? Então tem essas mesmas características que Davi tinha. Davi venceu o mal e você também pode vencer. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, te livre de todo o mal e que você seja um vencedor através do Deus que te ama, através do Deus Todo-Poderoso que está sempre conosco e que Ele faça a diferença na sua vida. Amém?